Olá, querido descendente. Então, hoje estamos aqui para o segundo capítulo do nosso podcast da minha história. Qual é o segundo capítulo? É aquele que envolve uma ideia, se assim podemos dizer que na época podia ser considerada uma ideia maluca, que era aquela de ajuizar um processo, porque até então não existia, de reconhecimento de cidadania italiana na justiça em Roma, chamado hoje de contras filas, ou seja, daquele descendente que tinha grande dificuldade de se reconhecer pela via consular, porque havia muita demanda. Porque vale a pena sempre lembrar que no Brasil temos de 30 a 35 milhões de descendentes de italiano. Aí o que acontece? Eu naqueles anos, que já estava fazendo a linha materna, como vimos no outro nosso podcast, pensava, mas se o consulado não tem condição de me reconhecer, ao invés de ir à Itália com o despachante e fazer a chamada falsa declaração de residência, e vimos hoje que teve outro escândalo recentemente também lá perto de Napoli, no? Eu não acreditava nisso, mas pensava, se o consulado não consegue me reconhecer, por que eu não vou ao juiz, eu descendente não vou ao juiz e falo, juiz, eu sou brasileiro, moro em Minas, no Brasil, o consulado não me reconhece, quero me reconhecer, você o que acha? Vai me reconhecer pela via judicial? Essa era a minha ideia. Trabalhei 2 anos, muitas reuniões, as pessoas me olhavam e falavam, Fábio, você não tem uma sentença, então quando tiver uma sentença me fala que eu tenho interesse. Quantas vezes quis chutar o balde e desistir. Mas insisti, até que chegou o Rômulo, que está aqui comigo hoje, Rômulo Stefani, o qual veio indicado por outra pessoa, ele é de Barbacena, e com pouquíssimas palavras acreditou na minha ideia, assinou o contrato com a minha empresa da época e logo ajuizamos o processo. Depois tenho aqui a linha do tempo que vou mostrar para vocês como é que foi. Tá? Ele foi o primeiro caso a se reconhecer pela via judicial. Hoje há 40 mil processos protocolados nos fóruns regionais italianos, tá? E dezenas ou centenas de empresas que promovem esse tipo de prática. Portanto, estou aqui agradecendo o Rômulo Stefani e passo a palavra a ele com uma pergunta muito simples. Mas, Rômulo, como é que você teve essa ideia de fazer o processo comigo, que não havia nenhum processo ainda? Bom dia, Fábio. Esse processo teve início em 2014, através de um amigo de Barbacena, Mauro Borgo, que me indicou, né, que eu procurasse em Belo Horizonte aquela pessoa que tinha conseguido fazer o processo de dupla cidadania para a família dele. E eu já vinha pensando nisso há bastante tempo. E através dessa indicação do Mauro Borgo, doutor Mauro Borgo, amigo particular da família, eu vim a Belo Horizonte. Chegando em Belo Horizonte para encontrar o nosso amigo Fábio Fasoli. E o encontrei quando ele ainda ministrava aula de italiano numa paróquia, não lembro qual... São Sebastião. São Sebastião. E ali tivemos a primeira conversa. E o meu maior problema na época era que era a demanda, né, de número de casos, de pedidos, né? E a demora. E eu, como todo engenheiro, quase todo engenheiro, não tem muito tempo, que é pressa, que é agilidade, né, nas coisas. E eu tinha um problema também, não digo, mas uma situação que um dos filhos meus, estaria para ir para fazer um curso na Itália. E se ele fosse já com a dupla cidadania, seria muito mais fácil, inclusive. Depois foram os outros, mas o primeiro e depois vieram os outros. Tá bom. Chegando lá, na conversa, ele me explicou que teríamos uma possibilidade de andar mais rápido através de uma via judicial que antes era feita somente pela parte materna, né, um acesso por parte materna, e não ainda tinha usado para o lado paterno, que não seria o meu caso, que não teria essa necessidade, mas que seria uma chance. Ele perguntou, se você quiser, podemos fazer o processo desse jeito. Vamos embora? Vamos fazer. Se dá certo lá no materno, por que não
pelo lado paterno, se ela é uma das opções que se tem. Certo? Que tem a opção do lado paterno, eu vou entrar na fila para poder esperar via consulado. Certo? Bom, então a partir daí foi dado o pontapé inicial. Ele me falou os documentos que seriam necessários, aí foi consegui o que eu precisava, que inclusive foi difícil conseguir a certidão de nascimento do meu avô, por conta de que ela já tinha até no consulado, porque um primo já tinha conseguido desde 1994 essa dupla cidadania, só que não conseguia era ter esse documento em mãos, não conseguiu pegar. Eu falei assim, não tem problema, eu vou lá para ver se eu consigo pegar essa certidão. E aí tem umas histórias até interessantes aí de como foi que consegui essa certidão. O fato é que depois dessa história ela chegou na minha mão e a partir daí, com a juntada dos outros documentos, eu passei para o Fábio e ele começou a desenvolver o processo. Fantástico, não podia ser melhor a sua explicação, a sua reviver como foi. Exatamente, ele veio indicado no boca a boca, sempre di Barbacena, por um outro nosso cliente, que ele porém havia feito o processo de linha materna, aquela ante 48, que nós vimos agora há pouco, que eu comecei em 2011, que era já um processo consolidado, que podia se somente reconhecer na justiça. Mas a minha ideia, que havia já me confrontado e discutido com o advogado italiano que colaborávamos, era aquela de conseguir ajuizar um primeiro processo de total linha paterna, porque você tem o bisavô, o avô e o pai, não? O avô é o bisavô. O italiano é o bisavô, avô, pai e você. Isso, certo. 4 homens. É o clássico, digamos, descendência que deve ser reconhecida ou devia ser reconhecida unicamente pela via administrativa, seja no consulado, seja na prefeitura, no comune italiano. Mas ninguém havia tentado este tipo de caminho, ou seja, ir na justiça. Exatamente. Mas a minha ideia era esta, dizer, mas se o consulado não me reconhece, era isso que falei, não? O consulado não tem condição de te reconhecer. Por quê? Porque há muita demanda. Se nós temos de 30 a 35 milhões de brasileiros, de descendentes de italianos brasileiros, em Minas se diz que são 10% do mineiro, mais ou menos 2 milhões. Estado de São Paulo, 35% do paulista. Os capixaba, 60, 70%. Então, imagina só o número de descendentes que nós temos, né, no Brasil a ser reconhecidos. E os consulados não dão conta. Então, havia fila de espera, não, para esperar infinitamente, 5, 10, 15 anos. O primeiro demorou 10 anos. Exatamente, demorou 10 anos seu primo. 10 anos. Em que ano que se reconheceu? O meu? Não, o seu parente? Ele acabou saindo depois de mim ainda. Tá vendo? No consulado? No consulado. Saindo depois. 2 anos depois do meu ainda. E eu pensava justamente naqueles anos, mas por que não se tenta um processo? E o advogado me respondeu, claro que pode ser feito. Porque a descendência que se nasce italianos pela lei, que eu chamo italiano fantasma, porque a Itália não sabe da existência do descendente, o advogado me falava, olha que é um direito que é chamado diritto soggettivo, direito subjetivo, que pode ser indipendentemente reconhecido e reivindicado na via administrativa ou na via judicial. E nós entramos diretamente na via judicial. Eu estava revendo agora na linha do tempo como é que foi a inicial do advogado. O advogado não mencionou absolutamente que havia uma impossibilidade, um tempo longos para poder se reconhecer no consulado e, portanto, se ir na justiça. Sim. São 2 vias. Ele usou uma dessas duas vias. Uma dessas duas vias, exatamente. Então, não tinha, ele fez totalmente certo. Ele acho que foi o segredo da questão até não citar nada de demora, de demanda. Nada. Isso veio depois, que te contarei. Foi por um meio possível, né? Exatamente. E aí o que acontece? Nós nos conhecemos que era setembro. Agosto, setembro de 14, isso. Teve essa questão de levantar a documentação. Na linha do tempo que eu tracei com o meu histórico, em 13 de fevereiro, foi redigida a inicial. Isso. Dia 9 de março saiu o número de protocolo, que é o RG, Registro Geral do Processo, com o número de protocolo. O dia 23, sempre de março, 9, número de protocolo, 23, a juíza
que já recebeu o processo, expediu o chamado decreto de marcação da audiência e marcou uma audiência, sabem para quando? Para o dia 9 de junho do mesmo ano, 2015. Ou seja, RG, 9 de março, abril, maio, junho, 3 meses depois tivemos audiência e muito embora estávamos na primeira vara com o rito ordinário que previa 2 audiências, foi resolvido tudo em primeira audiência e o dia 7 de julho, 4 meses, repito, 4 meses da data do protocolo, foi publicada a sentença de reconhecimento. Agora, o que podemos falar? Que graças à confiança, ao pragmatismo, porque Rômulo é uma pessoa, engenheiro civil, então fala pouco, mas é muito pragmático. Então ele veio, que eu fiquei até quase assustado, né, da tua determinação inicial, porque normalmente as pessoas me escutavam quantas reuniões eu fiz, telefônicas, presenciais, me desgastava, motivando, explicando. Foi o que eu disse, nós resolvemos ali na hora. Né? Exatamente, na hora. Ele chegou, marquei um horário com ele entre uma aula e outra, que tinha uma sala, lembra lá? Ele chegou, expliquei, falou, sì, olha, eu já entendi e tal, o Mauro Borgo me disse que você é uma pessoa de confiança, então eu confio, vamos que vamos. E fomos. Immediatamente depois que sai a sentença, eu publiquei a sentença na rivista Insieme di Curitiba. Por quê? Porque o meu intuito não era fazer um processo para eu ficar, digamos, com a titularidade, exclusividade da sentença. Não. Eu fiz esse caminho para dar a vocês, olha ali, todos vocês, aquele oceano que está ali na minha logomarca, tá vendo? Que a minha logomarca, aquelas ondas representam o oceano dos descendentes, dos brasileiros descendentes, não? Que querem se reconhecer. E não conseguiam porque tinha muita, digamos, lista de espera e tal. E aí, para dar a você, querido descendente, uma oportunidade segura dentro da lei e que dá a possibilidade de agregar, tanto é que você fez com os filhos em 4, e depois de você outros teus parentes, obviamente, não? Da família quiseram fazer conosco, tá? E, portanto, este hoje se tornou o quê? Uma forma, maneira consolidada e segura de se reconhecer. E repito, 4.000 por mês, que diz que são mais ou menos 40.000 processos por ano de reconhecimento pela via judicial que a justiça italiana reconhece e que depois voltam para se inscrever no AIRE nos consulados. No meu, o advogado foi o Antônio Castanho, né? Sim. Que fez que deu a entrada e foi exatamente... Foi uma conjuntura positiva, exatamente. Exatamente da forma como você descreveu aí. Exato, eu tive uma conjuntura positiva, porque conheci ele, o Cattaneo, advogado, em 2011 com a linha materna, comecei imediatamente com ele a fazer o processo de linha materna, vimos isso no outro nosso podcast, com a família Fasito, e depois eu falei com ele, ma perché ele non sabia da fila di espera, ovviamente, ele veio com uma sentença pontual che è a linha materna. Perché nenhum italiano che mora na Itália sabia da grande demanda di riconoscimento nos consulados, ovviamente. E os juízes também, porque que aconteceu? Logo depois dessa tua primeira sentença, nós compramos vinho, brinde e tal, ganhamos e tal, e começamos a juizar mais processos. E os juízes começaram a questionar, mas por que o reconhecimento é um ato devido e deve ser reconhecido em tempos rápidos pela via administrativa, agora os descendentes... frente. Estão vindo... um determinado período para frente. Exato, em tempos rápidos, inclusive, que na época eram 6 meses, 7 meses. Então o juiz começou a perguntar, a questionar, porque não pedia ainda o requerimento consular feito pelo descendente. Não? E questionaram, falaram, mas por quê? E lembro que o advogado me contou, disse, Fábio, eu abri a pasta e coloquei na mesa 200 páginas impressas da lista de espera do consulado, não sei, de Belo Horizonte ou de São Paulo que era, e falou, meritissimo, por causa disto, perché nos consulados da Itália no Brasil há uma grande demanda dos descendentes italianos, brasileiros, e o consulado não consegue desafogar a demanda e, portanto, eles escolheram a via judicial. Ah, tá. Então, se isso é o motivo, vocês daqui em diante deverão apresentar o quê? A manifestação da vontade subjetiva do descendente de querer se reconhecer na via administrativa de residência, que é o consular. E aí tivemos de começar a apresentar... Porque de início era contigo, em Roma, não? né? Era tudo em Roma. Era em Roma. Sim, não, mas também Roma começou a pedir isto. Logo depois da sua... Porque o meu foi de Roma e depois que dividiu. Não, depois dividiram 2 anos atrás. Tá. 2 anos, 3 anos atrás. Essa de mudar a interpretação, por quê? Porque estava aumentando muito e Roma não estava tomando conta.
tá? Ma no início, logo Roma foi rito ordinário, depois de Roma, primeira vara, passamos para 18ª vara, rito sumário, não mais sentença, ma ordinanza. Depois de Roma, com rito sumário, com l'ordinanza, passamos a ter a interpretação nos fóruns regionais, conforme o lugar de nascimento do antepassado. Se você fizesse o processo hoje, seria distribuído em Florença, porque você é de Lucca, em Firenze, no regional de Firenze. Mas no caso, na época, foi Roma. Isso. Mas enfim, me diga aí como é que foi toda a tua jornada, então, do processo. Foi tranquila? Foi tranquila a jornada, dado esse pontapé inicial, aí a bola foi passada para mim, conforme eu disse, para aquisição juntada de documentos, que essa aí foi mais penosa, vamos dizer assim, e depois foi o andamento normal, que foi passado para o Fábio, e aí a sequência de acompanhamento, né, judicial, para ver o trâmite do processo, e ele ia me informando, me mandando os e-mails que o advogado, ele nem deve estar lembrando disso, mas eu tenho até alguns guardados, que ele passava para ele. Então tá bom. Eu reli tudo. Então tá bom. Ele passava o e-mail para ele, ele me reenviava, né? Sim. E dali nós fomos fazendo essa sequência até que, mas de uma forma bem tranquila, sem trauma, né? Que quando foi, acho que julho, se não me engano, saiu a sentença, né? Depois correu em trânsito julgado, que você deve ter a data. O julgado foi entre outubro e novembro. Outubro e novembro. Mesmo assim, ele ainda esqueceu de uma coisa aqui, que esse processo só não teve ainda um andamento um pouco maior, porque teve a semana o mês lá de férias, que foi exatamente, né, nas férias de verão, onde parou lá, os tribunais param e tal. E aí, senão ainda teria saído até um pouco antes. O trânsito, sim. Porque bom demais o trânsito. A tua sentença saiu antes de agosto, porque saiu em julho, mas depois nós perdemos o mês de agosto, porque está tudo parado. O mês de agosto, porque estava parado, porque eu estou dizendo, poderia ter sido até um pouco antes. Sim. Então, quer dizer, mas para quem tinha no horizonte uma fila de 10 anos, se deparar com 10 meses, foi ótimo. 10 meses exatamente, porque em dezembro, porque para ser a primeira sentença, nós fizemos o quê? Pegamos a sentença e a interpretação dada pelo advogado da época era que devíamos fazer o trâmite da sentença com as certidões diretamente pela via consular de residência, ou seja, o consulado de Belo Horizonte. Então, o próprio advogado fez o quê? Fez um malote e enviou o malote com uma petição extrajudicial para o consulado, pedindo ao consulado a inscrição ao AIRE dos sujeitos reconhecidos, pai e 3 filhos, Rômulo com os filhos, e, além disso, também de traslar e encaminhar as certidões para comune di... Qual é o nome do comune italiano? Lá em Lucca? Lucca é Barga ou Fornace di Barga? Fornace di Barga, em província de Lucca, para fazer as transcrições das certidões de nascimento, casamentos, nascimento dos filhos, tá? Lá no comune. Também esta porta depois se fechou. Perché depois o consulado disse não somos nós, tem que ir diretamente na prefeitura, tá? Então nós temos duas coisas que na primeira sentença não foram pedidas. Primeiro, o requerimento prévio no consulado que demonstra o interesse subjetivo tanto do pai como dos filhos, que devíamos apresentar 4 requerimentos, ou tentativa de agendamento, como acontece agora no consulado, mas na época não foi pedido. E depois o consulado que acatou, registrou diretamente no AIRE e mandou as certidões para ser transcritas na prefeitura. Hoje sabemos que não é mais assim. Então, além de você ter tido, digamos, esta pragmatismo, ou esta, digamos, coragem em começar um caminho que não havia ainda nenhuma, digamos, resultado prévio, não? Foi uma coisa inovativa, mas você teve também, digamos, a possibilidade de fazer um processo sem mostrar o interesse subjetivo e diretamente passar pelo consulado e se inscrever no AIRE e poder tirar o passaporte. Então, de fevereiro de 15 até 21 de dezembro de 15, 10 meses já para fazer o pedido no AIRE. Hoje é um tempo que não é nem imaginável, nem podemos imaginar ou pensar de chegar a um tempo tão curto, tá? Mas obviamente ele foi o primeiro.
Hoje 40 mil, repito, 40 mil processos. Okay. Lembro que você fez uma cara, né, quando te falei, sabe, graças à tua coragem, hoje quantos processos estão sendo ajuizados na justiça? Ele me falou, não, quantos? 40 mil. É, muita coisa. Bem, muita coisa, mas graças a Deus, como se diz, né, hoje há um caminho que que já facilita um pouco perto do que se tinha, que se tem ainda, né? Que não é mais 10 meses, pode ser 2 anos e meio até 3 anos, um pouco dilatosi, mas é um caminho seguro, não? Garantido. E hoje eu estou aqui, para aqueles que não me conhecem, porque quem me conhece sabe da minha história, mas para aqueles que não me conhecem, estou aqui para contar e compartilhar com vocês quem é Fábio Fasoli. Hoje Fábio Fasoli Cidadania, como temos aqui. De onde vem? Eu sou italiano, de Milão, moro no Brasil. Este ano, em outubro, serão 25 anos, boda de pratas. Prata no Brasil. Trabalho com cidadania desde o ano de 2002 como tradutor ad hoc do Consulado de Belo Horizonte. Entro no mundo da cidadania linha materna em 2011. Trabalho na ideia maluca a partir de 2012 e 2013 para achar alguém que acreditasse no processo contra as filas. E em 2015, final de 14, ingressamos em 15, com uma conjuntura de pessoas de bem que acreditaram e tal, né? A gente se encontrou e o saudoso Dr. Mauro Borgo ci falou, vai do Fábio, você acreditou e pronto. Eu não tenho mais nada a acrescentar, somente te agradeço. É coisa interessante, passaram-se 9 anos, agora no final do ano, em julho, próximo mês, a sentença será 9 anos, né? Yes. Estamos em 24, 2015, passaram-se 9 anos, a gente continua em contato. Está quase na hora de renovar o passaporte? É quase na hora de renovar o passaporte. Já netos ainda, tem netos não. Mas logo terá netos, de repente, quem sabe, algum filho casou. São casados. Apresentaram o casamento já ou não? Ainda não. Pois é, tem que... Ainda agilizar isso aí. Tem que agilizar isso. Falei com eles. Fala com eles que é importantíssimo. Porque, sabem, se reconhecer, aproveito, digamos, a assistência, né? Para fazer um gol. Estava na hora. Uma coisa importantíssima, Rômulo, que você foi o primeiro, falo para vocês também que querem se reconhecer ou de repente já reconhecido, é que vocês estão passando a régua com o passado. Uma vez que vocês se reconhecem, tudo o futuro deve ser mantido atualizado em tempo rápido. Se é o caso, é só pedir ao cartório, me dá o inteiro teor, mando traduzir hoje e apostilar enquanto viajo em núpcias, faço a viagem de núpcias, volto, pego, mando um SEDEX pro consulado. O consulado acata e encaminha na prefeitura. E o consulado já sabe que sou casado. Isso. Já até falei isso aí com o meu filho para ver se ele toma essa... tem que fazer. Falei, procura o Fábio. Porque depois o que acontece? Se ele vai renovar o passaporte e colocar no novo formulário Estado Civil casado, e no consulado no arquivo não consta como casado, não consegue tirar o passaporte. Esse é o problema. E aí depois, tô com pressa, e para resolver e registrar o casamento no AIRE são de 3 a 6 meses, não 3 dias. 90 a 180 dias. Depois acontecem esses casos, não, que dizem, e agora, tô com pressa, não fiz, me ajuda. E ninguém te pode ajudar, porque você foi negligente. Essa é a palavra, né? Não vai reclamar de nada. Né? Exato. Então, usa com os filhos, e vocês também que estão reconhecidos ou pretendem se reconhecer, lembram sempre que uma vez que se reconhece, tem o dever, repito, dever, não é uma opção, dever de manter atualizado a residência e o estado civil. Deixo para você as conclusões, te agradeço muito, tem a palavra livre para terminar essa nossa conversa no podcast. Obrigado. Eu que agradeço a você, Fábio, pelo convite, né, de mostrar para aqueles que estão hoje começando, que estão pensando em fazer o pedido de dupla cidadania, né, que tem esse caminho que eu fiz na época e que deu certo. E agradecer por isso, por ter tido tanta rapidez, né, na agilidade nesse processo, e deixar para quem tiver hoje em dia, e conforme os meus primos, todos têm procurado pelo Fábio, já acho que uns 2 anos atrás, parece que já até conseguiu, até de forma rápida também, que saiu de alguns primos,
E para todos aqueles que estão com essa ideia, conforme eu disse, procura lá o Fábio, lá dá trabalho para ele, que de repente o retorno vem, uma hora vem. Então é isso. Te agradeço muito. Vamos aí. Vamos dar um tchau para todo mundo que está nos acompanhando no vídeo. Falou. Obrigado. Tchau. Qualquer tchau coisa, a todos. aí. Tchau vocês.